E teremos então a catequese agora do Papa Francisco. Recordamos a temática Fé e Dignidade Humana. Catequese o Santo Padre sempre faz em italiano. E depois a síntese nas várias línguas. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. La pandemia ha messo in risalto quanto siamo tutti vulnerabili A e pandemia pôs em interconnessi. evidência quão vulneráveis e Se non ci interligados prendiamo estamos cura todos l'uno nós. dell'altro, a partire Se degli não ultimi, nos preocuparmos da uns coloro com che os sono outros, maggiormente começando pelos colpiti, últimos, incluso il creato, por aqueles que são non mais atingidos, possiamo incluindo a guarire il criação, mondo. não podemos curar o mundo. È da lodare l'impegno di tante persone E che de in questi louvar o mesi empenho de stanno tantas dando pessoas prova que, dell'amore nesses umano e meses, estão cristiano demonstrando um verso amor il humano e prossimo, cristão pelo próximo, dedicandosi ai malati anche a rischio della propria dedicando-se salute. aos doentes, até arriscando a própria Sono degli saúde. eroi, São verdadeiros heróis. Tuttavia, il coronavirus non è l'unica malattia da No combattere, entanto, o coronavírus não é a ma la única doença pandemia a ha combater. portato alla luce patologie Mas a pandemia sociali trouxe à più luz ampie. patologias sociais mais Una di vastas. queste è la visione distorta della persona, Uma delas é a visão uno distorcida da sguardo pessoa, che ignora la sua um dignità, olhar il que suo ignora a sua carattere dignidade e a relazionale. sua índole relacional. A volte guardiamo gli altri come Por oggetti, vezes, consideramos os oggetti outros da como usare e objetos scartare. para serem In usados e realtà, descartados. questo tipo di sguardo acceca e fomenta una cultura dello scarto individualistica Na e realidade, esse tipo de aggressiva olhar cega e fomenta che uma cultura de trasforma descarte l'essere individualista umano e agressiva, in un bene di que consumo. transforma o ser humano num bem de consumo. Nella luce della fede sappiamo invece che Dio guarda Contudo, all'uomo à e alla luz da fé, donna sabemos que in Deus altro olha modo. para o homem e para a mulher Egli ci ha de outro creati modo. non come oggetti, Ele ma criou-nos come persone não como amate e capaci objetos, di mas amare. como pessoas Ci ha amadas e creati capazes de a amar, sua immagine e a somiglianza. sua imagem e semelhança. In questo modo ci ha donato una dignità unica, Desta forma, invitandoci a deu-nos vivere in uma comunione dignidade con única, Lui, convidando-nos a in viver em comunione con le comunhão com nostre Ele, sorelle e i nostri com as fratelli, nossas nel irmãs e rispetto irmãos, di tutto il creato, in com respeito comunione, por toda a in criação, armonia, em possiamo comunhão, dire. em La harmonia, podemos creazione dizer. è un'armonia A relação é uma nella harmonia, quale siamo da chiamati qual a somos vivere in questa chamados a armonia. viver nessa harmonia. E in questa comunione, questa armonia che è E comunione, nessa comunhão, nessa harmonia, Dio ci dona la Deus capacità di dá-nos procreare a e di capacidade de custodire la procriar vita, e de di preservar a lavorare vida, e prenderci cura de della trabalhar terra. e cuidar da terra. Si capisce che Entendemos que non si può não se pode procreare e procriar custodire la vita e senza armonia. preservar a vida sem harmonia. Di quello sguardo individualista, quello che non è armonia, Temos um abbiamo un exemplo desse esempio olhar nei Vangeli, individualista que não é nella harmonia. richiesta fatta a Gesù Nos dalla madre evangelhos, dei no pedido discepoli feito a Jesus pela mãe dos Giacomo e discípulos, Giovanni. Tiago e João, Lei vorrebbe che i suoi ela figli gostaria que possano os sedersi alla seus destra filhos e alla pudessem sinistra sentar-se à del direita nuovo re. e à esquerda Ma do novo Gesù rei. propone un altro tipo di visione, Mas Jesus propõe quella del outro tipo de servizio, visão, quella del dare la vita per gli a altri, de servir e dar a e la vida pelos conferma outros. E restituendo confirma subito restituindo a vista subito dopo a dois la vista cegos a due ciechi e facendoli suoi e discepoli. tornando-os seus discípulos. Cercare Procurar di arrampicare nella vita, di e essere fazer carreira na vida, superiori agli de altri, ser superior aos outros, distrugge l'armonia destrói a e la harmonia logica e a lógica del dominio, di dominare gli altri. de dominar o L'armonia è outro. un'altra cosa. A harmonia é il uma outra servizio. coisa, é serviço. Chiediamo dunque al Signore di darci occhi Peçamos, attenti portanto, ao ai Senhor que nos fratelli e alle conceda sorelle, um olhar atento aos specialmente irmãos e a quelli irmãs, che soffrono. especialmente aos que Come sofrem. discepoli di Gesù non vogliamo essere Como discípulos de indifferenti Jesus, não né queremos ser individualisti, indiferentes ou due individualistas atteggiamenti brutti contro l'armonia. contra a Differente, harmonia. io guardo da un'altra parte. Eu E olho sempre para um outro individualisti lado. solo per me, Individualistas são, para mim, guardare soltanto il proprio interesse. olhar sempre o seu interesse. L'armonia A creata harmonia da Dio criada por Deus ci chiede di guardare nos gli pede altri, i para bisogni olhar degli os altri, outros. Quem são os outros?
os problemas dos outros, ser em comunhão. Queremos reconhecer em cada pessoa a dignidade humana, qualquer que seja a sua raça, língua ou condição. A harmonia leva você a reconhecer a dignidade humana, aquela harmonia criada por Deus, que está no centro. O Concílio Vaticano II evidencia que essa dignidade é inalienável, porque foi criada a imagem de Deus. Ela é a base de toda a vida social e determina os seus princípios operacionais. Na cultura moderna, a referência mais próxima ao princípio da dignidade inalienável da pessoa é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que São João Paulo II definiu uma pedra miliar posta na longa e difícil caminhada do gênero humano, e como uma das mais altas expressões da consciência humana. Os direitos não são apenas individuais, mas também direitos sociais dos povos e das nações. Com efeito, o ser humano, na sua dignidade pessoal, é um ser social, criado à imagem do Deus Uno e Trino. Nós somos sociais. Temos necessidade de viver nessa harmonia. Mas quando tem o egoísmo, o nosso olhar não vai aos outros, à comunidade, mas retorna a nós mesmos. E isso nos faz feios, egoístas. Destrói a harmonia. Essa consciência renovada pela dignidade de cada ser humano tem sérias implicações sociais, econômicas e políticas. Olhar para o irmão e para toda a criação como uma dádiva recebida do amor do Pai e suscita um comportamento de atenção, cuidado e admiração. Assim, o crente, contemplando o seu próximo como um irmão e não como um estranho, olha para ele com compaixão e empatia, não com desprezo ou inimizade. E contemplando o mundo à luz da fé, esforça-se por desenvolver, com a ajuda da graça, a sua criatividade e entusiasmo para resolver os dramas da história. Ele concebe e desenvolve as suas capacidades como responsabilidades que fluem da fé, como dons de Deus a serem postos ao serviço da humanidade e da criação. Mentre tutti noi lavoriamo per la cura da un virus que colpisce tutti in maniera indistinta. Ao trabalharmos para curar um vírus que atinge indistintamente todos, a fé exorta-nos a comprometer-nos séria e ativamente a contrastar a indiferença pelas violações da dignidade humana. Questa cultura dell'indifferenza che accompagna la cultura dello scarto. Que acompanha o descarte, aquelas coisas que não tocam a mim, não me interessam. A fé exige sempre que nos deixemos curar e converter do nosso individualismo, tanto pessoal como coletivo. Que o Senhor nos restitua a vista para redescobrir o que significa sermos membros da família humana. E que esse olhar se traduza em ações concretas de compaixão e respeito por cada pessoa e de cuidado e tutela pela nossa casa comum. Obrigado. Assim